Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui para mais uma live sobre a atividade notarial registral. E hoje nós vamos mudar um pouquinho a temática. Nas duas primeiras lives a gente falou sobre registro de imóveis e hoje então eu resolvi falar com vocês sobre registro civil das pessoas naturais, tá? De antemão já digo que a gente não vai conseguir esgotar o assunto hoje, assim como o registro de imóveis, a gente vai ter que sair pensando em vários encontros, porque realmente a atividade, ela não só ela, como toda, é muito densa, mas cada uma das suas especialidades tem conteúdo vastíssimo, né? Bom, então vamos lá. Começar falando um pouquinho sobre o registro civil, né? Historicamente, eu acho que eu já fiz essa observação para o registro de imóveis também na nossa primeira live. E assim como o registro de imóveis, o registro civil também teve a sua origem de competência territorial dentro da igreja, né? Na época que a igreja fazia parte da estrutura do Estado, fazia parte da estrutura do governo, mais especificamente a coroa portuguesa, né? Depois o Império. Os padres, ou melhor dizendo, os vigários, eles eram responsáveis nas suas respectivas paróquias por efetuar registros tanto do âmbito civil quanto do âmbito imobiliário, certo? Pois muito bem, essas divisões territoriais eram feitas pelas paróquias. Então, para cada paróquia era dividida uma circunscrição territorial, e então as pessoas que vivessem naquela circunscrição territorial, ou seja, que pertencessem à circunscrição territorial daquela região, daquela paróquia, ali tinham seus registros efetivados, registros civis, mais especificamente de nascimento, de casamento e de óbito, certo? Então, até antes da existência dos cartórios extrajudiciais, o registro civil, assim como o registro de imóveis, era feito todo nos livros da igreja, era feito pelo vigário, né? Daí a expressão registro do vigário, certo? Vem exatamente daí. Bom, já para os anos 1860 para 1870, nós temos a implantação dos cartórios extrajudiciais e com eles também o registro civil das pessoas naturais, certo? A atividade, pessoal, só para nós nos situarmos, a atividade registral ela é atualmente prevista pela Lei 6.015 de 1973, né? Então nós vamos encontrar lá, a partir do artigo 29, vamos começar a encontrar as disposições gerais sobre registro civil das pessoas naturais, certo? E nos artigos subsequentes. Já passando um pouco mais no tempo, a Lei 8.935 de 94, que é a lei que regula a atividade notarial e registral, vem dar conta do oficial do registro de imóveis, certo? Ela explica quais são os tipos de notários e os tipos de registradores, e vai explicar também qual a competência de cada um
deles, certo? Eu achei interessante falar sobre o registro civil das pessoas naturais com vocês, pessoal, porque ele contempla a vida de rigorosamente todos nós, certo? Todos nós vamos nascer, temos o nosso registro de nascimento, ou seja, o nosso primeiro registro de vida e o nosso último registro de vida, ou seja, o registro de óbito, todos eles lavrados no registro civil das pessoas naturais, certo? E toda a decorrência desses registros, ou seja, casamentos, emancipações, interdições, que a gente vai tratar especificamente de cada um deles de forma separada, também passarão obrigatoriamente pelo registro de imóveis. Ora como ato de averbação, ora como ato de anotação, certo? Eu preparei hoje uma dinâmica um pouquinho diferente para trabalhar com vocês. Eu vou trabalhar com vocês a partir de dúvidas que já me passaram sobre o registro civil, certo? E uma das dúvidas que me mandaram, tanto em relação ao registro civil como de outras especialidades dos cartórios extrajudiciais, o serviço extrajudicial é um órgão do Poder Judiciário? Bom, pessoal, a rigor, os serviços notariais registrais são atribuídos a um particular que foi aprovado mediante concurso de provas e títulos por um ato de delegação do Estado, tá? Mas essa correlação com o judiciário ela é muito próxima, por quê? Porque segundo a lei 8.935, o judiciário fará a fiscalização dos atos dos serviços notariais e registrais, certo? Então, por isso que a correlação é tão próxima, né? As consolidações normativas dos estados, elas são todas elaboradas pelas Corregedorias Gerais de Justiça dos Tribunais de Justiça dos estados e do Distrito Federal. Então, ao todo, temos 27 consolidações normativas, né? Já que temos 26 estados e um Distrito Federal. Então, por isso que essa correlação é tão próxima. E mais recentemente houve uma decisão judicial entendendo que, na verdade, os serviços notariais registrais fazem parte aí do Poder Judiciário, ou seja, estariam submetidos 100% ao crivo do Judiciário, né? Essa decisão saiu há poucos dias, ainda é uma decisão que está gerando uma certa polêmica, porque, como eu disse para vocês, isso não é uma matéria assentada, certo? Não existe legalmente um disciplinamento que diga que os serviços notariais registrais fazem parte do judiciário, certo? Mas parece que deu-se uma interpretação a partir do fato de que, segundo a lei, é dever do judiciário ou é competência do judiciário fiscalizar os atos dos serviços notariais e registrais, certo? Uma outra pergunta que me fazem é: os empregados dos cartórios são funcionários da Justiça? Não, pessoal, os funcionários de cartório não são funcionários da Justiça. Como eu disse, o particular ele é aprovado em concurso de provas e títulos, então ele recebe uma outorga de delegação do Estado para que exerça em caráter privado um serviço público, certo? Tanto faz aqui eu estar falando do registrador civil das pessoas naturais, como qualquer outro registrador público ou qualquer outro notário, certo? Então, esse particular haverá de gerir essa serventia de forma particular às suas expensas, ou seja, ele próprio pagando as despesas através da renda que aufere por meio dos emolumentos. Bruno, o que são os emolumentos? Emolumentos são as taxas cartorárias que são pagas para a consecução, para a efetivação dos atos de averbação e registro, certo? Então, todos aqueles funcionários, pessoal, são seletistas. O que vocês podem ter notícia é de que em alguns estados ainda podem existir funcionários muito antigos que ainda se encontravam em situação de admissão pré-constituição
de 1988, e aí sim eram funcionários de Estado. Então nós temos aí alguns regimes de transição, nós temos pessoas que até hoje ainda trabalham em cartórios extrajudiciais, que ou já se aposentaram ou estão prestes a se aposentar, que na verdade ingressaram sua carreira numa outra espécie de regime, certo? Pois muito bem, então não, os funcionários de cartório não são funcionários da Justiça, são seletistas contratados pessoalmente pelo registrador titular daquela serventia. No caso de hoje, da nossa discussão, o registrador civil das pessoas naturais, certo? A responsabilidade, pessoal, do cartório, isso era uma coisa que eu quero que vocês entendam, tanto para o registro civil das pessoas naturais como quaisquer outros tipos de cartórios. Não existe a figura da pessoa jurídica cartório. Tirem isso da cabeça. Não existe a pessoa jurídica cartório. O que existe é a pessoa física do titular daquela serventia, certo? Que responde em nome próprio por aquela serventia, exclusivamente pelos atos praticados no período de sua delegação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a partir do momento que aquela pessoa assumiu a serventia até o final de sua gestão, somente esse período é que essa pessoa vai responder pelos atos praticados. Então, por não existir a pessoa jurídica cartório, é que eventuais atos que tenham causado algum tipo de dano, algum prejuízo a alguma das partes, não poderá recair sobre a responsabilidade dessa pessoa que atualmente responde pela serventia e não tenha praticado esse ato passado, ok? Bom, passando especificamente agora para o registro civil das pessoas naturais, eu quero que vocês tomem especial atenção ao artigo 29, que é o primeiro artigo que trata sobre o registro civil das pessoas naturais e vem dizer quais são os atos registráveis no registro civil das pessoas naturais, né? Então nós temos os nascimentos, os casamentos, os óbitos, as emancipações, as interdições, as sentenças declaratórias de ausência, as opções de nacionalidade e as sentenças que deferirem a legitimação adotiva, ok? Então vou repetir: nascimentos, casamentos e óbitos, ou seja, esses três tipos de registro, pessoal, vejam, são os registros principais, certo? E vocês vão perceber que todos os outros atos, tanto de registro como de averbação, mas principalmente de averbação, estarão vinculados de alguma forma a eles, ok? Então, nascimento, casamento, óbito, depois emancipação, certo? O que é? Emancipar uma pessoa, é o ato jurídico de trazer para essa pessoa, antecipar para essa pessoa a maioridade civil para que ela possa, já emancipada, ou seja, com essa ficção jurídica de antecipar a maioridade para essa pessoa, ela poder praticar todos os atos da vida civil como se plenamente capaz fosse, ou seja, maior de 18 anos, né? Temos também as interdições, certo? Aquelas pessoas que por algum motivo transitório ou permanente não tenham condições de responder pelos seus atos da vida civil, certo? Vou frisar aqui novamente: atos não tenham condições de responder pelos seus atos da vida civil transitoriamente ou permanentemente, certo, pessoal? Quando vocês tiverem em mente a ideia de interdição, essa interdição não necessariamente é em caráter permanente, ela pode ser transitória. Existem situações de incapacidade civil ou de capacidade relativa, melhor dizendo, desculpa, de incapacidade civil que são transitórias, elas não necessariamente são permanentes, ok? Então, atenção, a interdição, seja ela permanente ou transitória, ela deverá ser registrada também no registro civil das pessoas naturais. Inclusive, o mandado que determina a feitura desse ato de registro dirá, entre outras coisas, se essa interdição é em caráter permanente ou em caráter temporário, certo?
as sentenças declaratórias de ausência, ou seja, aqueles casos onde a pessoa é declarada ausente, onde tem-se a morte presumida para aquela pessoa, para que já que num determinado, essa pessoa está desaparecida durante um determinado tempo previsto no Código Civil, então é declarada a ausência dela, para que através da declaração de ausência possa se dar início inclusive ao inventário dessa pessoa, certo? Através da morte presumida. E as sentenças que deferirem a legitimação adotiva, certo? Pessoal, eu quero tratar aqui com vocês, como eu disse, já que o assunto é absurdamente extenso, eu quero tratar com vocês aqui mais para frente, quando nós voltarmos a falar sobre o registro civil das pessoas naturais, sobre a adoção. E também modelos que têm existido, que passaram a existir aqui no Brasil, que mesmo não sendo comparados à adoção, não sendo a mesma coisa que a adoção, a depender da situação, tem resolvido de forma bem mais célere, prática e diretamente no registro civil das pessoas naturais a legitimação de um filho para uma pessoa que não seja mãe ou pai biológico daquela pessoa, certo? Então, a gente pode discutir, a gente não só pode como deve, né? Deveremos discutir em outros encontros aqui a questão do reconhecimento de paternidade, e também o reconhecimento de paternidade socioafetiva como uma alternativa de solução para alguns casos de adoção, certo? Mas desde já eu quero alertar vocês que não é a mesma coisa, certo? A adoção é um procedimento necessariamente judicial, é um procedimento que tem regramento pelo ECA, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um processo judicial que envolve determinadas perícias, envolve assistente social, envolve psicólogo, envolve uma série de profissionais, ou seja, uma realidade completamente distinta dos reconhecimentos de paternidade, que, ao contrário da adoção, não passam por processo judicial, tramitam necessariamente e diretamente no registro civil das pessoas naturais mediante simples requerimento, tá? Então, inicialmente nós tínhamos a possibilidade de reconhecimento de paternidade, onde a mãe, sabendo ou tendo relevante suspeita de quem era o pai daquela criança, podia apontar, né? E o pai espontaneamente comparecer ao serviço do registro civil das pessoas naturais para reconhecer, através de simples declaração prestada juntamente com a mãe, a paternidade daquela criança, né? E mais para cá, mais recentemente, tivemos alastrada essa competência, essa possibilidade, melhor dizendo, do reconhecimento da paternidade, para o reconhecimento da paternidade socioafetiva, que aí sim, não só é possível o reconhecimento da paternidade, mas é possível o reconhecimento não através de um laço biológico, certo? Mas sim através de um laço, melhor dizendo, afetivo, ok? Então, prometo voltar com essa discussão para vocês, porque ela é extensa, ela é mais complexa e ela é absolutamente importante. Então, a adoção, pessoal, só para a gente não perder essa oportunidade aqui de discussão, a adoção, diferentemente dos reconhecimentos de paternidade afetiva ou não, a adoção ela põe fim à filiação que estava registrado ela põe fim ao registro original daquela criança, né? Daquela pessoa. Então, se eu sou legitimado através de uma adoção, se eu sou adotado por uma pessoa ou por um casal, aquele meu registro de nascimento original ele vai desaparecer, ele vai ficticiamente, né? Ele vai ser cancelado, é como se ele nunca tivesse existido, e vai ser aberto um novo registro de nascimento para mim, certo? Então, repetindo, aquele meu registro de nascimento original,
ele é cancelado, não sai mais sequer a certidão dele e é aberto um novo registro de nascimento para mim. Em que domicílio? Do domicílio dos adotantes, ok? Que é o domicílio onde terá tramitado necessariamente o processo judicial que reconheceu a adoção, certo? Então esse era o paralelo que eu queria fazer com vocês, só para a gente não perder aqui a oportunidade de tratar sobre esse caso. Pessoal, uma coisa muito interessante que eu quero fazer, uma diferenciação que eu quero fazer aqui com vocês sobre o registro civil das pessoas naturais, que eu acho que é uma das principais diferenças para o registro de imóveis, é que muitos dos registros, boa parte dos registros ou das informações levadas a registro no registro civil das pessoas naturais são mediante declaração, certo? Vou explicar essa diferença. Veja, absolutamente tudo, seja ato de registro ou ato de averbação, que entra no registro de imóveis, só entra através de algum título ou algum documento. Não há declaração que faça ingressar algum ato dentro da matrícula, certo? Sempre será um título ou um documento previsto em lei que faz ingressar determinada informação naquela matrícula imobiliária. Porém, no registro civil das pessoas naturais, existe o fato de que determinados atos de informação são exclusivamente declaratórios. Exemplo, quando uma das pessoas elencadas como responsável para comunicar o óbito de alguém comunica este óbito, são feitas algumas perguntas do tipo: essa pessoa era casada? Essa pessoa mantinha união estável com alguém? Essa pessoa era funcionária pública? Essa pessoa tinha filhos? Se sim, quantos filhos? Enfim, são feitas várias perguntas, né? Vejam que aí sim ou não, e se sim, quais seriam essas respostas, que são de cunho exclusivamente declaratório. Bruno, e aí como é que fica isso? Essas declarações são feitas, essas declarações são levadas para o ato de registro, certo? Sob responsabilidade do declarante, ok? Então, se em algum momento alguém questionar algo sobre aquela informação que foi levada a registro mediante declaração, essa informação somente poderá ser retificada através do procedimento previsto no artigo, pessoal. E aí, quem tiver aí com a Lei 6.015, pode dar um pulinho aí para o artigo 109, ok? Que é o artigo que trata das retificações de registro civil, tá bom? Também vai ser objeto de um outro vídeo com vocês, mas eu quero já antecipar, certo? O que diz o 109 da Lei 6.015? Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no registro civil, requererá em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados no prazo de 5 dias que correrá em cartório. Então vamos lá. Se eu trato de retificação de registro civil, eu só tenho duas hipóteses legais, a do 109 e a do 110 da Lei 6.015. O 109 vai tratar sobre os casos que necessariamente serão motivo de ação judicial, e o 110 me trará as hipóteses de resolução desse problema, ou seja, a feitura desse ato de retificação diretamente no cartório do registro civil das pessoas naturais, certo? Tendo ocorrido a última alteração em 2017, no segundo semestre de 2017, por meio da Lei 13.484. Por que eu ressalto isso aqui como uma coisa bastante importante? Pessoal, o registro civil das pessoas naturais já teve pelo menos 3 cenários. Um cenário mais distante, onde todo e qualquer ato de retificação, ou seja, todo e qualquer ato de conserto ou de correção naquele ato de nascimento, casamento ou óbito, ou alguma decorrência desses atos,
só poderia ser feito através de ação judicial, certo? Pois bem, caminhou-se um pouco mais e dispensou-se para alguns atos que esse processo ocorresse na justiça, mas condicionava-se à oitiva do MP, certo? Do Ministério Público. Só que mais recentemente avançou-se ainda um pouco mais nesse artigo 110, colocando-se mais incisos na sua ordem, certo? Nós temos atualmente 5 incisos, e retirando a necessidade de intervenção do Ministério Público, não mais se necessitando da intervenção do Ministério Público, do parecer do Ministério Público para a feitura desses atos. Ou seja, se você está enquadrado em um desses 5 incisos do artigo 110 da Lei 6.015, você faz essas modificações diretamente no cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais, sem necessidade de ação judicial, sem necessidade de parecer favorável do Ministério Público. Então, só para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, o 110 diz o seguinte: o oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais retificará o registro, a averbação ou a anotação, de ofício ou a requerimento do interessado. O que é isso, Bruno? De ofício é sem provocação de ninguém, ok? Ele próprio, oficial ou algum preposto seu, tendo percebido a ocorrência do erro, não precisa que ele seja provocado por ninguém para que ele conserte aquele erro. Então, de ofício ou a requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público, nos casos de, vamos lá, primeiro caso, erros que não exijam qualquer indagação para constatação imediata de necessidade de sua correção. Pessoal, desde já eu digo que isso aqui é o que ocorre na esmagadora maioria dos casos que podem ser resolvidos na via extrajudicial, ou seja, diretamente no cartório do Registro Civil, onde está assentado aquele registro, né? Então, o que ocorria muito normalmente no passado é que como não existia ali muita tecnologia, ou como a tecnologia era um pouco mais precária, era muito comum ocorrer o seguinte: vou dar um exemplo aqui. A pessoa levava a documentação para registrar o seu filho, certo? Informava o nome do filho, informava o prenome do filho, informava qual seria o nome todo, e na mesma hora era entregue a ele uma certidão. E aí o funcionário do cartório deixava para fazer depois o registro no livro, certo? Ao final do dia ou no começo do dia seguinte. Isso acarretava, gente, em uma série de erros ou de omissões, certo? Por quê? Porque quando ele deixava para fazer depois, às vezes ele errava o prenome, ou às vezes errava o nome completo, muitas vezes errava dados do nome do pai, da mãe, ou do local do nascimento, da data ou do horário do nascimento, sendo que, vejam, aquela certidão, aquela primeira via tinha saído correta, mas o registro em si estava errado, certo? Então, nessas hipóteses, onde o erro não exija qualquer indagação para constatação imediata de sua correção, ou seja, a simples existência de documentos que comprovem que aquele registro foi feito de forma equivocada, podem aí justificar, podem autorizar ao registrador civil das pessoas naturais fazer ele próprio, sem intervenção do Ministério Público ou de autorização judicial, diretamente a correção, a retificação, certo? Segunda hipótese, erro na transposição dos elementos constantes em ordens e mandados judiciais, termos ou requerimentos, bem como outros títulos a serem registrados, averbados ou anotados, e o documento utilizado para a referida averbação e ou retificação ficará arquivado no registro do cartório. Indo aí no embalo do primeiro exemplo que eu dei para vocês, pessoal, também era muito comum. Existia aí uma sucessão de erros quando da transposição dos dados
dos dados contidos nos mandados judiciais, termos ou requerimentos que chegavam para justificar aquele registro. Então, repetindo e seguindo até aí a lógica do parágrafo 1º, né? Ou seja, existindo a documentação que possibilite a verificação que aquele ato foi feito de forma equivocada, houve, na verdade, um erro na transposição de algum, ou a omissão na transposição de algum desses elementos, aí sem problema algum disso ser feito diretamente no registro civil das pessoas naturais, certo? Inexatidão, isso ocorre muito também, a terceira hipótese, inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à numeração do livro, da folha, da página, do termo, bem como da data de registro. Porque quando a gente vai verificar livros mais antigos, isso aqui acontece aos montes, né? Tanto a inexatidão da ordem cronológica das páginas ou das datas, muitas vezes pula página, muitas vezes são repetidas páginas são numeradas com, além do número, algum tipo de letra, quando isso na verdade não é permitido. Enfim, toda essa sorte de erros pode tranquilamente ser consertada diretamente no próprio cartório, certo? Um outro caso interessante, ausência de indicação do município relativo ao nascimento ou naturalidade do registrado, nas hipóteses em que existir descrição precisa do endereço do local do nascimento. E a quinta opção, elevação de distrito a município ou alteração de suas nomenclaturas por força de lei. Que situação seria essa? É aquela situação onde dizia no nascimento da pessoa, por exemplo, que ela nasceu na cidade tal, cidade X, no distrito de Y, certo? Só que agora a realidade é que Y já ascendeu à condição de município. Ele não é mais distrito daquela cidade. Isso é muito comum de ocorrer. Então, nessa hipótese de um distrito ter acedido à condição de município, isso obviamente por força de lei, essa correção pode ser feita diretamente no cartório, certo? Pois muito bem. O que faz então, pessoal, voltando aqui ao nosso artigo 29 da Lei 6.015, o que faz então, além desses atos de registro, o que faz também o registro civil das pessoas naturais? Pratica atos também de averbação, certo? O que são os atos de averbação? Isso aí eles estão previstos no parágrafo 1º do artigo 29 que eu vinha lendo para vocês. Serão averbados as sentenças que decidirem a nulidade ou a anulação do casamento, o desquite e o restabelecimento da sociedade conjugal. Esse termo desquite não existe mais, né? Nós não temos mais essa figura do desquite, mas curiosamente ainda existe aqui na Lei 6.015, tá? As sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento e as que declararem a filiação legítima. Apesar disso não estar expressamente revogado na Lei 6.015, pessoal, esse inciso aqui, esse item, melhor dizendo, ele não se aplica mais, porque nós não temos, desde a Constituição de 1988, nossa Constituição atual, nós não temos mais a diferenciação da nomenclatura de filho, ou seja, filho legítimo, filho ilegítimo, filho bastardo, né? Ou agora, se o filho, a filiação afetiva teria alguma denominação, não. Filho, seja ele biológico, ou afetivo, ou adotado, só aceita exclusivamente a denominação de filho, tá? Os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos anteriormente, também mais um caso que não se cogita mais a questão de legitimação. Os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos legítimos, as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem. Vejam só, antigamente a adoção, gente, era feita através de escritura pública, certo? E essa escritura pública era levada a um juiz que apenas homologava, tá? E as alterações ou abreviatura de nomes, certo? Pois muito bem. Continuando aqui.
especificamente falando sobre o registro de nascimento, certo? Quando a gente avança um pouquinho aqui na lei. Só antes de falar de nascimento para vocês, os livros que existem, certo? No Registro Civil das Pessoas Naturais. Nós teremos o livro A, que é o livro de nascimento. E aqui eu quero fazer uma observação importante, pessoal, porque ao contrário de praticamente todos os países da Europa, o Brasil não adota somente o critério de sangue para definir a nacionalidade. O Brasil adota tanto o critério de sangue como o critério de solo, certo? Então, tanto o jus sanguinis como o jus solis servem para habilitar um nascimento aqui no Brasil. Então, você será brasileiro tanto se for filho de pai ou mãe brasileira, como também você será brasileiro se tiver nascido em território brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo, um casal estrangeiro está a passeio aqui no Brasil, nenhum dos dois tem nacionalidade brasileira e calha de o filho deles nascer aqui em território nacional. Será possível registrar essa criança no livro A? Sim, certo? Porque o Brasil, repetindo, adota tanto o critério de solo como o critério de sangue, certo? Para o registro do nascimento. Nós temos o livro B, que é o livro de casamento. Veja, pessoal, todos esses livros que eu estou dizendo para vocês, eles não variam, certo? Seja em qualquer canto do país onde você esteja, sempre os livros de registro de nascimento serão os livros A, certo? Bruno, e a numeração deles? É de 1 ao infinito, certo? Apenas registrando aqui para vocês que sempre, obrigatoriamente, será o livro A para nascimento e o livro B para o registro de casamento. Nós teremos o livro B auxiliar, que é o registro de casamento religioso para efeitos civis, ok? Nós temos o livro C, que é o de registro de óbitos, e nós temos o livro D, que é o livro C auxiliar, que é o registro de natimortos. Só antes de passar para o próximo livro, eu vou fazer uma diferenciação aqui para vocês desse livro C auxiliar para o livro C, que é o registro de óbitos, certo? Relembrando aqui, o livro C auxiliar é o livro de registro de natimortos. O que é um natimorto? Natimorto é aquela criança que ela já sai do ventre da mãe morta. Ela já é até paradoxal o que eu vou dizer, não sei se cientificamente isso é correto, mas é a criança que nasce morta. Ela é dada à luz já sem vida. Então essa criança, como a gente costuma dizer, não teve sequer um sopro de vida, certo? Então por essa criança não ter respirado, ainda que por 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, um tempo que seja, fora da barriga da sua mãe, essa criança já nasceu morta, morto, certo? Então para esta criança só é feito um registro. Onde? No livro C auxiliar. Diferente dessa questão, é aquela criança que nasce e ainda que seja poucos minutos após o seu nascimento, vem a morrer. Essa criança não será registrada no livro C auxiliar. Não terá só um registro, ela terá 2 registros. Ela terá um registro de nascimento, feito no livro A, e ela terá um registro de óbito feito no livro C, ok? Então, natimorto é uma coisa, a criança que nasce e morre logo após é outra situação. Então, repetindo, na primeira circunstância, o natimorto, ele já nasceu morto, ele não teve sequer um sopro de vida, ele é registrado no livro C auxiliar. A outra situação, ou seja, da criança que nasceu, porém poucos momentos depois perdeu a vida, essa criança receberá um registro no livro A, registro de nascimento, e outro no livro C, que é o registro de óbito, certo? O livro para registro de óbito. Nós temos também o livro D, que é o livro de registro de proclamas, utilizado aí para, obviamente, a realização dos casamentos. E nós temos o livro E, pessoal, ou livro E, dependendo de quem esteja em que parte do país você esteja me ouvindo, certo? Que é o livro utilizado para registro dos outros atos da vida civil, certo? Exemplo, o nascimento de um brasileiro ocorrido no estrangeiro.
certo? Uma criança, filho de pai ou mãe brasileira, ou de ambos brasileiros, mas que nasceu no estrangeiro, certo? Nasceu em Portugal, nasceu em Espanha, nasceu em Itália, enfim. O que se faz? Os pais dessa criança devem procurar naquele país um consulado ou embaixada do Brasil, para que seja primeiramente feito ali o registro dela a partir da documentação que lhe foi fornecida naquele país estrangeiro, para que quando esse casal regresse ao Brasil, eles se dirijam ao registro civil das pessoas naturais de seu domicílio, né? Então, na sede daquela comarca onde eles estiverem residindo, será feito o registro dessa criança no livro E, no livro especial, certo? Entre outros vários registros, né? A emancipação e interdição, todos eles vão no livro E, tá bem? Bom, continuando aqui, sobre o nascimento, né? Que é o começo de tudo, certo, gente? Onde é que o nascimento deve ser registrado? Onde é que eu devo registrar o nascimento de uma criança? Já é possível eu sair da maternidade com o registro? De preferência, sim, certo? Já há alguns anos, gente, até por disciplinamento do próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, já existem os postos avançados em algumas maternidades, não em todas, certo? Mas em algumas maternidades, mais comumente em capitais e grandes centros, já existem algumas maternidades que são coligadas diretamente aos registros civis das pessoas naturais, e em regime de plantão esses cartórios de registro civil se alternam para fazer diretamente naquelas maternidades o registro civil da criança, para que aquela criança não saia da maternidade sem registro, ok? Então sim, é possível em algumas maternidades. Então basta verificar se a maternidade onde aquela criança foi dada à luz, se existe algum posto de atendimento, algum posto avançado, certo? É importante aqui também falar que o registro civil das pessoas naturais sempre funciona em regime de plantão. Então, seja para algum ato de nascimento, mas principalmente o registro de algum óbito, que não pode esperar, via de regra, não pode esperar para ser feito aquele registro, ele tem que ser feito nas primeiras 24 horas ou, excepcionalmente, nos 15 dias subsequentes, mediante justificada fundamentação. Por registrar atos da vida civil, né, de todos nós, seja nascimentos, casamentos e óbitos, o registro civil das pessoas naturais sempre funcionam em regime de plantão, né? Então, onde fazer esse registro? Eu vou pegar aqui, gente, um artigo da consolidação aqui do Ceará, mas isso é padrão para todas as outras unidades da federação, tá bom? Eu vou já responder aqui uma pergunta que diz: boa noite, nascimento, mãe brasileira, pai estrangeiro, registra no A ou no E? Deixa eu responder logo essa pergunta, né? Mãe brasileira, pai estrangeiro. Bom, primeira questão, se a mãe é brasileira, essa criança também é brasileira nata, certo, gente? Se vocês quiserem saber quem são brasileiros natos, basta vocês irem no artigo 12, repetindo, artigo 12 da Constituição Federal. Então, são brasileiros natos os filhos de pai ou mãe brasileira. Não precisa ser os dois, pode ser um ou outro, certo? Então, se a mãe é brasileira, então essa criança é brasileiro nato. Aí, para responder onde ela é registrada, se registra no A ou no E, o que vai depender não é sobre... O que vai responder é onde essa criança nasceu. Se ela nasceu no Brasil, livro A. Se ela nasceu fora do Brasil, livro E. Ok? Se tiver ficado entendida a resposta, me acene aí, certo? Então, repetindo, ela é brasileira, porque a mãe dela é brasileira. E para eu responder para você se o registro é no livro A ou no livro E, você terá que me dizer onde essa criança nasceu. Se essa criança nasceu no Brasil, registra no livro A. Se tiver nascido no estrangeiro, registra no livro E. Ok? Então olha só, pessoal, olha o que diz o artigo 72
do provimento 08/2014 da Corregedoria Geral de Justiça aqui do estado do Ceará, certo? Mas, repetindo, estou lendo o da Corregedoria Geral de Justiça aqui do Ceará, porém, isso é regra em todos os outros estados. O registro deve ser declarado na circunscrição da residência dos pais ou do local do parto, certo? Repetindo, o registro deve ser declarado na circunscrição da residência dos pais ou do local do parto, tá bem? Quando o nascimento ocorrer em lugar fora do domicílio dos pais, faculta-se, ou seja, dá-se a possibilidade, dá-se a opção de exigir a declaração firmada pelo declarante diante de 2 testemunhas, sob as penas da lei, de que não possui outro registro, a fim de evitar duplicidade. Em caso de dúvida invencível, o oficial registrador poderá exigir a certidão negativa do registro civil ou do local do nascimento, certo? A declaração de nascimento deve ser feita no decurso do prazo legal de 15 dias do parto. Então, a partir do momento do parto, do dia do parto, eu tenho até 15 dias para registrar o meu filho. Em falta ou impedimento do pai, o registro deve ser providenciado pela mãe e o prazo será prorrogado em 45 dias. Então veja, a partir do momento do nascimento tenho 15 dias para registrar, porém, em falta ou impedimento do pai, esse prazo é prorrogado por mais 45 dias para a mãe, certo? Gente, vejam, eu falei para vocês que o local competente, o cartório competente para registrar o nascimento da criança é o cartório do local onde ela tenha nascido ou o local da residência dos pais. Então, só para dar um exemplo aqui. Os pais moram em Belém do Pará, mas a criança nasceu aqui em Fortaleza, no Ceará, certo? Onde é que eles podem registrar? Então, eles tanto podem registrar, se eles quiserem, registram aqui mesmo, em Fortaleza, onde a criança nasceu, ou eles esperam regressar até Belém do Pará para registrar lá, no cartório de Belém do Pará, onde eles residam, certo? Agora, um detalhe muito importante, certo? Que isso foi uma modificação relativamente recente, feita pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Apesar de a Lei 6.015 permitir que a criança seja registrada no domicílio dos pais, então vamos lá para aquele nosso exemplo. A criança nasceu em Fortaleza, os pais residem em Belém, então os pais optaram por registrá-la em Belém, certo? Ficava lá a naturalidade da criança como sendo Fortaleza. Então olha que coisa curiosa. Ela era registrada no domicílio dos pais, no nosso exemplo aqui, Belém do Pará, mas dizia naturalidade Fortaleza, Ceará. Aí chegou o provimento, vou abrir para vocês aqui, provimento 63 do CNJ. Provimento 63 do CNJ, que vai dizer o seguinte, ó. Só um pouquinho enquanto está abrindo. Artigo... Olha só. Artigo 4º. As certidões de nascimento deverão conter no campo filiação as informações referentes à naturalidade, domicílio ou residência atual dos pais. E aqui no artigo... Onde é que está? Só um pouquinho. Olha só. Considerando a possibilidade de a naturalidade do cidadão corresponder à do município em que ocorreu o nascimento ou a do município de residência da mãe do registrando, desde que localizado em território nacional, cabendo a opção ao declarante no ato de registro de nascimento. Então vejam só o que trouxe essa modificação
do provimento 63 de novembro de 2017 do CNJ. Ele diz o seguinte no nosso exemplo: a criança nasceu em Fortaleza, os pais residem em Belém do Pará. Então, esses pais podem, se quiserem, fazer o registro do nascimento dessa criança em Fortaleza, porque tem essa opção, concordam? Beleza. Porém, ao fazerem o ato de registro em Fortaleza, de novembro de 2017 para cá, eles podem dizer, olha, o registro está sendo feito em Fortaleza, mas a naturalidade dessa criança é Belém. Isso não era possível de ser feito, gente. Então muitas vezes o registro da criança ficava esquisito. Ela tinha local de nascimento mas local de naturalidade outro, certo? Então o CNJ veio trazer essa possibilidade aí de a naturalidade da criança ser a de domicílio dos pais. Então vamos lá no nosso exemplo. A criança nasceu em Fortaleza, os pais são lá de Belém. Aí eles não querem que o nascimento da criança fique esquisito, ou seja, registrar a criança em Belém, que é onde eles efetivamente moram, mas ficar dizendo que a criança é natural de Fortaleza. Então, quando eles registrarem a criança em Belém, eles vão dizer, olha, ele é natural daqui de Belém. Por quê? Porque o pai e a mãe, ou pelo menos um dos dois, reside aqui em Belém. Ok? Então, por favor, atenção aí para esse detalhe que é extremamente importante aqui no provimento 63 de 2017. Lucas Santos, advogado, amigo, grande abraço para você, obrigado aí pelas palavras, pelo elogio. Vamos seguindo aqui, que a matéria é grande. Gente, quem deve declarar o nascimento? Aí eu convido vocês a ir lá para o 52 da 6.015, né? Que diz o seguinte, são obrigados a fazer declaração, são obrigados, certo? A fazer declaração de nascimento. O pai ou a mãe, isoladamente ou em conjunto, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 54. Segunda opção, no caso de falta ou de impedimento de um dos indicados no item primeiro, outro indicado que terá o prazo para declaração prorrogado por 45 dias. Vejam só, no caso de falta ou impedimento do pai ou da mãe, outro indicado que terá o prazo para declaração prorrogado em 45 dias, certo? No impedimento de ambos, o parente mais próximo sendo maior, achando-se presente, tá? Então, pai e mãe não podem, enfim, estão impossibilitados por alguma razão. O parente mais próximo pode tranquilamente fazer a declaração do nascimento. Quarta opção, em falta ou impedimento do parente referido no número anterior, atenção, os administradores de hospitais ou os médicos e parteiras que tiverem assistido o parto, certo? Não tem nenhuma dessas quatro hipóteses, ainda tem mais gente. Quinta, pessoa idônea da casa em que ocorrer, sendo fora da residência da mãe, certo? E, finalmente, as pessoas encarregadas da guarda do menor, certo? O prazo, eu já falei, né? Que documentos levar para registrar a criança, pessoal? Para quem é da área, deve conhecer a expressão DNV. O que é a DNV? A DNV é a Declaração de Nascido Vivo. A DNV tem 3 vias, certo? Uma via é do hospital, uma via fica com os pais da criança para que elas levem pro cartório, e a outra via é enviada para a Secretaria de Segurança Pública, certo? Então sempre são 3 vias: hospital, a outra que será levada ao cartório e ficará lá arquivada no cartório, e a outra que será enviada para a Secretaria de Segurança Pública, certo? Juntamente com isso, pessoal, é importante que sejam levados os documentos de identificação tanto do pai quanto da mãe, preferencialmente com foto, certo? Para que não haja dúvidas sobre a identidade daquela pessoa, como também para que seja feita a inclusão dos dados dos avós maternos e paternos, certo? Ou no caso, gente,
Isso aí depois nós vamos discutir quando da filiação socioafetiva, né, que pode ser tanto paternidade como maternidade. Eu vou falar aqui com vocês sobre a questão da paternidade ou da maternidade mediante fertilização in vitro, certo? Então, a partir daí eu posso ter casos ou de 2 pais ou de 2 mães. Então, no caso aí, eu estou falando de avós ou só maternos, sendo 2 mães, ou de 2 pares de avós paternos, sendo 2 pais homens, né? Então, isso é um assunto que a gente vai tratar mais para frente, certo? Então, a rigor, seriam esses os documentos para levar para fazer o registro da criança, certo? Bom, muita gente pergunta se a criança tiver pai e mãe, mas eles não forem casados, se esse registro é possível. Gente, isso é completamente antigo, isso não tem nada a ver, tá? Os pais, a condição de pai e mãe não depende absolutamente da condição de estado civil dessas pessoas. Nós temos, por exemplo, situações onde, um deles é solteiro e o outro é casado, podem ter tido um caso. Então, assim, a questão da filiação daquela criança não tem absolutamente nada a ver com o estado civil dos pais. Então, podem ser 2 solteiros, podem ser 2 divorciados, podem ser 2 casados, unidos estavelmente, ou sei lá, um que deu uma escapulida ali com o outro, então um é casado e outro é solteiro, pode registrar? Pode, tranquilamente. Estão fazendo assim, pais que não são casados no civil, o pai pode registrar sozinho? Sim, desde que... Porque assim, gente, vamos lá, que está acabando aqui nosso tempo, infelizmente. A DNV, gente, vai sair com o nome da mãe, óbvio, porque assim, o pai, a gente pode não ter certeza sobre o pai, né? A gente tem situações onde a lei presume a paternidade, né? Mas a única coisa que a gente tem certo é a mãe, porque a criança saiu de dentro da mãe. Então a mãe não se tem nenhum questionamento sobre ela. Então a DNV, ela já sai com o nome da mãe, todos os dados da mãe, e tem um campo para preenchimento com os dados do pai, que aí sim são informados ali pela mãe, inclusive com o RG do pai, etc e tal. Esse pai, ele vai até o cartório, lembra que eu falei agora há pouco, nos primeiros 15 dias, ele é o primeiro obrigado a fazer o registro da criança, certo? Bruno, eles não são casados no civil. Não importa. Se está preenchido na DNV que ele é o pai, é ele que vai levar aquela DNV, né, Declaração de Nascido Vivo, até o cartório. E aí o cartório vai fazer o registro, porque, veja, na DNV tem todos os dados da mãe, não há dúvida sobre ela, certo? E também já vai ter preenchido na DNV os dados dele. Então ele vai levar a carteira de identidade da mãe, vai levar a carteira de identidade dele e vai fazer o registro, tá? Pessoal, o Instagram já está me sinalizando aqui que falta 1 minuto e pouquinho para acabar. Eu quero combinar com vocês o seguinte, de continuar nessa temática do registro civil na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 7h30 da noite, para ver se a gente avança mais aqui, encerra os demais detalhes aqui do registro civil de nascimento e avança também para o registro de casamento e o registro de óbito, tá bom? Porque tem muita coisa importante para falar sobre eles, tá bem? Então, obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês, agradeço mesmo de coração e aguardo todos vocês na quinta-feira que vem às 7h30 da noite, tá bom? Obrigado, um grande abraço para vocês e até semana que vem.